Capítulo 346, Primeira etapa. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Convey lentamente flutuou em direção ao solo, onde haviam alguns assentos especiais. Ele se sentou no mais alto e grande, mostrando claramente sua superioridade por ser o presidente da Associação Intergaláctica de Alquimistas. Não só isso, mas a pessoa com o maior cultivo na associação, estando no Dal do Santo Rei. A abertura de portões espaciais é uma das características deste Dal, sendo possível levar exércitos e pessoas por grandes distâncias. Alguém nesse nível pode facilmente mover dezenas de milhares de milhas através do espaço. De qualquer forma, sentados ao seu lado, estavam os anciões da associação. 30 indivíduos, todos alquimistas divinos. Eles seriam os juízes que conduziriam todas as etapas deste evento. Então, após todos eles se acomodarem, novamente apareceu Guanlong. Ele flutuava no ar, alto o suficiente para ser visto por todos ali. Muito bem. É um grande privilégio comandar mais uma competição, todavia, não vou me estender muito, então vamos para as explicações. A competição deste ano, diferente das demais, terá 7 etapas. Guanlong. Todos ficaram surpresos, faziam centenas de anos que não havia etapa extra. A maioria pode não lembrar, mas a cada 10.000 anos um local, selado desde os tempos imemoriais da associação, é aberto. Nele aparecem ingredientes, feras mágicas, materiais e até mesmo armas épicas já foram encontradas no local. Sendo assim, faz 10.000 anos da última vez que este local foi aberto. Por isso, ao fim das 6 etapas, o top 200 poderá adentrar no local. Guanlong. O murmúrio explodiu por todo o local. Convey tinha um sorriso em seu rosto, animado por tudo que ocorria. Tudo que vocês conseguirem lá dentro, é de vocês. Todavia, vocês não entrarão sozinhos, nós, anciões, bem como o presidente, também iremos com vocês. Afinal é um momento de grande fortuna para todos. Guanlong. O rosto de vários competidores pareceu diminuir sua alegria. Que chance eles teriam de pegar algo com todos esses monstros participando? Além do mais, Convey estava indo também, alguém realmente competiria com ele. Apesar de ele ser alguém tranquilo, e não um tirano, ninguém ali estava com vontade de competir com um monstro por alguns tesouros, afinal, havia maior tesouro que sua própria vida. De qualquer forma, não importava muito isso no momento. Bom, como todos sabem, as 6 etapas gerais são simples. A primeira é sobre chamas, afinal, qualquer alquimista que se preze deve conhecer os tipos de fogo a fundo. A segunda é sobre fornos, análise deles, como seus defeitos, qualidades e demais características importantes. A terceira etapa é sobre receitas, onde devem ser identificados defeitos, substitutos e mais algumas questões. A quarta é sobre as formações usadas em alquimia, já que elas são largamente usadas na nossa área. A quinta é fabricação de pílulas e a sexta de elixires. Guanlong. Isso já era de conhecimento geral, sendo assim ninguém precisava de tantos detalhes. Guanlong então olhou para trás, em direção ao presidente, que moveu sua cabeça em concordância. Certo. Que se inicie a competição. Guanlong. Ele moveu suas mãos, em um floreio de suas mangas, o que rapidamente fez milhares de círculos mágicos serem ativados sobre os pés de cada competidor. Cada um tinha uma distância de 10 metros entre si, ou seja, com os 10.000 competidores posicionados em uma linha reta à frente da arquibancada, construída da mesma forma, a distância era de 10.000 metros. Li Shang não deu bola para os detalhes enjoativos e rapidamente moveu seus olhos para baixo, analisando a matriz que foi ativada. É um círculo mágico de recriação, Gaoyao. Li Shang. Fácil, Seiryu. Haviam diversos tipos de chamas, afinal, mesmo a menor variação da frequência de uma partícula energética é o suficiente para mudar suas propriedades.
Parece que a associação só conhece 128 tipos de chamas, Li Shang. Isso era algo fácil de ser observado. Quando se olhava para baixo, era possível ver 3 círculos, um dentro do outro, com um espaço entre eles de 1 metro. No espaço entre o círculo externo e o interno, haviam 80 círculos mágicos menores. Entre o interno e o círculo do núcleo, haviam 40 círculos mágicos menores e dentro do círculo central haviam apenas 8. Cada um representava um tipo de chama e quanto mais no interior do círculo, mais difíceis eles eram de serem ativados. Lembre-se, não basta ativar várias chamas, o tempo com que você faz isso também conta. Podem começar. Guanlong. Ao sinal dele, todos se colocaram atrás das formações sob seus pés e ficaram em posição de lótus. Alguns imediatamente colocaram suas mãos sobre o círculo e começaram a instigar as chamas. Todavia, 2 se destacaram. Kongtia era a top 1 desde que começou a competir e Kongtao o top 2. Ambos, ao fim das palavras de Guanlong, já haviam ativado 40 chamas mais externas. Não demorou muito e todos os alquimistas com 6 e 7 estrelas começaram a acender várias chamas. Já os de menor escalão eram claramente mais lentos. No tempo que aqueles no topo haviam acendido entre 50 e 60 chamas, Mestre Wong, Simei e Hy Kong não haviam passado das 30 chamas. Todavia, havia alguém que não ativou nenhuma. Um jovem de pele morena, corpo definido, olhos castanho escuros e cabelos da mesma cor, estava apenas parado, olhando para o círculo. De seu corpo não era possível sentir o menor indício de movimento, até mesmo sua aura estava retraída. Quem é? Você conhece esse cara? Que idiota! De onde saiu esse louco? Rapidamente os espectadores começaram a formular suas teorias, afinal, haviam vários alquimistas de 1 estrela ali, mas, mesmo eles, já haviam acendido, pelo menos, 10 chamas. Havia algumas outras regras na prova, as quais não foram explicadas porque cada competidor recebeu um parecer sobre as regras e como seriam feitas as etapas, com exceção da 7ª que foi surpresa. Os espectadores também sabiam das regras, afinal tal competição acontecia há milhares de anos, sendo assim, todos ali sabiam perfeitamente como ela acontecia. Por exemplo, havia um tempo limite de 1 hora na primeira etapa. Dessa forma, todos corriam contra o tempo, por mais que o círculo externo foi completamente aceso em menos de 5 minutos. Pelos alquimistas de 7 e 6 estrelas, o círculo interno era algo completamente diferente. Mesmo Kongtia e Kongtao levavam, pelo menos, 1 minuto para acender cada uma das chamas desta parte, isso que eles eram os mais fortes no local, o que será dito dos demais. Por causa disso, todos estavam surpresos pelo modo que Li Shang, sob a alcunha de Kali, conduzia sua performance. Até mesmo Guanlong estava um pouco surpreso, ele não sabia porquê, mas parecia um pouco decepcionado, era como se ele instintivamente esperasse um bom desempenho daquele jovem, mesmo não o conhecendo. Todavia, diferente dos demais, Kongwei fitava Kali com grande interesse. Ninguém mais parecia ver, mas os olhos de Li Shang se moviam a uma velocidade assustadora, mas eram movimentos curtos, ele movia seus olhos em várias direções, mas não mais do que 3 milímetros. De todos ali, apenas Kongwei notou isso. Oh! Entendo. Interessante. Interessante. Murmurava Kongwei em seus pensamentos. Guanlong. Quem é esse garoto? Perguntou o presidente, usando seu sentido divino. Presidente Kongwei, este jovem é chamado Kali. Parece que é do planeta Plumas ao Vento, não faz muito tempo que se tornou um alquimista soberano. O garoto Wong e a senhorita Simei que conduzirão seu teste, Guanlong. Entendo. Interessante ele, você não acha? Kongwei. Guanlong pareceu um pouco confuso, onde havia algo interessante em algo parado sem fazer nada. A risada de Kongwei apareceu na mente de Guanlong.
Realmente só eu notei isso. Kong Wei. Presidente, do que o senhor está falando? Guanlong. Olhe bem os olhos do garoto, ele está movendo, eles estão rápido, com movimentos extremamente pequenos. Estar parado é diferente de não fazer nada. Ele está analisando o círculo mágico, Kong Wei. HM. Guanlong. Apesar de ali só haver 128 tipos de chamas, nós sabemos que existem muito mais. Nós não colocamos mais nenhuma delas nesta competição, porque apenas estas são de conhecimento geral da associação e são estas que os alquimistas soberanos conseguem controlar. Se você olhar bem, o garoto está analisando cada círculo de forma individual. Para fazer isso, acho difícil que ele não sabia como acender uma chama. Além disso, ele não está fazendo isso de forma aleatória. Observe bem o foco da visão dele e você verá que a sequência de análise dele, de cada círculo, é na sequência idêntica de que ele é ativado, Kong Wei. Guanlong olhou com outros olhos para o garoto, mas o que Kong Wei disse era algo que apenas ele, com o cultivo no Dao do Santo Rei, conseguiria analisar com tal velocidade. No entanto, isso deixou Guanlong ainda mais perplexo. Se ele não conseguia nem compreender o que o garoto fazia, o que dirá ele do jovem que fazia tudo isso a uma velocidade extrema e com movimentos perfeitos? Então, a atenção de todos novamente foi cativada, quando Li Shan ficou de pé, se espreguiçou e coçou a nuca, como se tivesse acabado de acordar de um cochilo. O rosto da maioria escureceu e alguns deram risada. Porém, o movimento seguinte dele, deixou todos ainda mais perplexos.